diz respeito às nossas contribuições para o evento de hoje, né, enquanto representantes da Rede Informática, eu e o meu colega Jair, diz respeito um pouquinho mais para falar para vocês a respeito das contribuições, né, as interações do software RP, em específico o nosso software, né, que se gera, pode contribuir nas rotinas fiscais e tributárias. A gente sabe da complexidade que a gestão tributária traz no Brasil, diversos impostos, legislações estaduais diferenciadas, a necessidade de estar sempre atento a mudanças. A gente fala da questão do próprio SPED, né, que popularizou, né, viralizou como SPED, o pessoal chama de SPED, na verdade nós temos as EFDs, o SPED na verdade é o sistema como um todo, né, e como o Alex bem colocou ali, um sistema que faz todo um cruzamento de informações e que por enquanto parece que o governo ainda não conseguiu, o Alex salientou isso, ele nos parece lógico, cruzar todas as informações possíveis, né? Mas também sabemos que isso é uma questão de tempo, um motivo para que as empresas tenham preocupação principalmente de que esses dados que são transmitidos através dessas declarações estejam da forma mais correta possível, evitando retrabalho, evitando retificação. A gente bem sabe que o próprio governo já tem lançado medidas em relação a restrições com relação à retificação dessas declarações, que muitas vezes as retificações dessas declarações, por falta de informação, por estar incompleta, ou por estar com informação incorreta, despertam o interesse a mais do fisco para verificar o que houve naquela empresa que ela está retificando, às vezes mais do que uma vez a mesma declaração. E claro, contar com um sistema que possa colaborar nesse sentido já é um princípio. Então, no decorrer da nossa fala, aqui a gente vai procurar demonstrar isso para vocês, falar um pouquinho dos recursos do RPCGE, principalmente voltado à questão fiscal. Nesse primeiro momento, no nosso evento de hoje, a gente não traz nada relacionado ao e-social, que também é uma demanda tributária, mas voltado à parte da folha. Então, nossa fala vai ser mais voltada à parte fiscal, mesmo envolvendo as apurações de ICMS, IPI, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Bom, em primeiro lugar, para todo mundo que trabalha nessa área sabe do que eu estou falando, né? E para a gente que trabalha dentro de uma software house não é muito diferente. Informações consistentes na área fiscal e atender o SPED através do RP não é tarefa fácil, né? Embora muitas vezes apertar o botão lá e ver que as coisas funcionam seja simples, nem sempre o que está por detrás disso é simples, devido às grandes mudanças e as mudanças frequentes que o governo costuma fazer no layout dessas obrigações acessórias, mudando, desfazendo regras, né? Aqui eu compartilho principalmente, né, dessa questão de não ser tarefa fácil. Eu me lembro que há, acho que 6 anos atrás, quando nós fizemos a implementação, adaptamos o SIGERA para cálculo do lucro real e trabalhamos na geração da ECF, e eu preparei um evento para ser ministrado. E não vou esquecer, me lembro bem dessa situação, porque na noite anterior a ministrar o evento, o governo lança uma nova versão do manual mudando um cenário que nós tínhamos preparado no sistema, certo? Tecnicamente falando, a questão de como seriam apresentados os controles da parte B, para quem era lucro real, que ele pedia para mandar os arquivos separados por mês. Isso nunca existiu na legislação, esse controle mensal, né? Principalmente para quem é lucro real anual. Mas aí o governo inventou isso aí no programa, né? Aí uma noite antes do evento, eles se deram conta que aquilo ali era inviável e voltaram atrás. Resultado, lá vai a RES, desmancha o que fez, porque o governo tinha ditado uma regra que ele volta atrás, né? Na véspera de um evento. Então a gente vê como isso é instável, essas mudanças elas ocorrem às vezes de maneira brusca e a gente tem que estar preparado para isso. Com relação também a vários fatores que influenciam nessa questão da tratativa, de consistência de dados, né? E aqui eu vou puxar um pouquinho a informação, o quanto o RP ele é importante nesse trabalho, que é o que acontece, por exemplo, o Alex bem falou ali também da questão do saneamento da base, do tratamento dos cadastros, coisas que são difíceis de se lidar dentro de uma base de dados do cliente, às vezes por não haver aquela preocupação com o lado fiscal, né? E sim atender talvez a questão operacional, que é compreensível de um negócio de qualquer empresa. Né? A gente tem que conciliar as duas coisas, mas algumas são primordiais. Então eu trouxe um caso aqui para a gente compartilhar do quanto isso é delicado, como por exemplo o próprio cadastro de produto, né? Que vai influenciar depois da emissão de documentos fiscais, regras de validação do fisco.
Hoje, quando você emite uma nota lá, na maioria dos cenários, o fisco não testa nada, né? Então, a chance de você enviar uma informação errada e o fisco aceitar é grande. Depois ele só bate na tua porta e diz o seguinte: tu me emprestou a informação errada. Ah, mas vocês aceitaram. O problema é teu, né? Ninguém mandou mandar errado, né? Então, cadê o trabalho do RP nesse sentido, né? É trabalhar preventivamente, né? Esse é um know-how que a REST traz, um diferencial que a gente vai falar hoje, de ajudar em algumas questões de validações, evitar alguns erros involuntários e minimizar alguns impactos que são causados justamente por essa falta de validação na recepção desses dados por ordem do governo. E eu trouxe esse exemplo aqui que eu acho bem válido, que é o cadastro do produto, né? Eu não sei quantos de vocês já se depararam isso com seus clientes, porque é muito comum às vezes, né? Troca a pessoa lá no operacional do cliente e o cara sai criando cadastro de produto, né? E troca também às vezes o sistema, né? E não se preocupa com essa questão. E uma questão prevista, né, pessoal? O cadastro de produto, uma vez utilizado o código, não deve ser utilizado para um produto diferente. E a gente se depara com isso, né? Essa falta de critério muitas vezes e o cuidado em relação a isso, né? Então, para quem nunca se deparou com isso, eu acredito que a maioria de vocês já deve ser deparado, eu cheguei a trazer aqui para a gente falar um pouquinho. O próprio manual do SPED é bem claro, né? O produto não pode estar duplicado. Quando houver alteração em relação à sua natureza, ele deve ter um registro informado especificamente dizendo que a alteração é esta. E uma coisa que a gente se depara muito, é muito comum, e a nossa preocupação enquanto software, né? Não permitida a reutilização do código que tenha sido atribuído para outro produto anteriormente. Aí o cara foi lá e criou um produto, aí ele parou de usar, e aí daqui a um ano ele pega aquele código e bota num produto novo e quer transmitir. E o governo vai aceitar. E aí? E se o software deixar, vai mandar. Como é que o governo vai cobrar isso? Bom, através da fiscalização, né? Então, uma das ferramentas, por exemplo, que a gente tem, o cuidado que a gente tem no software, são bloqueios e validações que evitam esse tipo de acontecimento. Esse cadastro de produto já foi utilizado, de você fazer a alteração dele sem gravar esse tipo de registro, entre outras coisas que a gente vai falar no decorrer da nossa exposição. Bom, já fazem mais de 10 anos aí que a gente está com a questão do projeto SPED vigorando no Brasil. Obviamente começou aos pouquinhos lá, né, com a questão da nota fiscal eletrônica, e aos pouquinhos isso vem amadurecendo, agregando novas obrigações, cruzando novas informações, iniciando pela nota fiscal eletrônica, que foi o piloto do projeto SPED, né, e agora com a última obrigação acessória, né, a mais recente, e conhecido de vocês já com certeza, que é o FD-REINF, né? Que vai levar mais informações ano que vem, né? Hoje está levando um pouquinho as informações. Então, quando a gente falou ali no início da questão da complexibilidade, para vocês entenderem como o trabalho de um RP é árduo nessa questão fiscal, a gente trouxe alguns números aqui, né? Que é a questão só nos SPEDs fiscais, né? ICMS, IPI e no contribuições, que é o PIS e COFINS, cada um com 10 blocos, cada um com cerca de 200 e poucos registros, né? O fiscal com 236, o contribuições com 201, e isso multiplicado para campos, então nem se fala, 1.861 para o fiscal e 1.630 para o contribuições. Agora vocês imaginem isso tendo que ser gerado dentro de um programa, né? É simples, é só apertar o botão. Para gerar, sim. Para fazer isso aqui cair certo para o fisco e validando as informações, é um senhor trabalho, né? Então, o pessoal lá que faz tanto a parte da análise e da programação de software, né? Tem que quebrar a cabeça. Isso sem contar que 2, 3 está alterando alguma coisa, é uma regra de validação que muda, é um campo novo, é um campo que alterou. E aplicando as regras que muitas vezes o próprio fisco não aplica, né? A gente tem que colocar no sistema para que ele não deixe acontecer o problema depois, né? Bom, complementando essa
questão desse trabalho, dessa necessidade e que existe por detrás da ferramenta que é utilizada no meio empresarial para gerar as informações fiscais e tributárias, né? Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de como a Reche trabalha isso no seu dia a dia. Hoje, a gente tem um grande grupo de análise de demandas tributárias que envolvem tanto analistas, pessoal que já tem experiência na área ou formação na área, né? E vivência de mercado, tanto contábil quanto fiscal. Eu sei que para os nossos clientes que estão presentes hoje aqui, isso não deve ser uma novidade. No entanto, temos convidados que talvez não tenham ainda ouvido falar um pouco mais da Reche, e esse é um diferencial da nossa empresa enquanto RP, no sentido de que a maioria dos profissionais, quase a totalidade, que trabalham na área de relacionamento com o mercado, são profissionais que conhecem a linguagem do que estão tratando, tanto fiscal quanto contábil. Então, muitos dos projetos feitos dentro do software nascem dessa área, em análise conjunto com o pessoal da parte do sistema de programação e desenvolvimento, criam uma ferramenta sempre pensando da melhor maneira possível de atender e de torná-la prática para o uso, porque isso também é importante, né, pessoal? Não só uma ferramenta que gere as informações, mas que ela seja prática e, como o Alex também mencionando, reportando, ela seja contributiva e amiga do usuário, né? Não seja difícil o uso, né? O foco em rotinas que sejam práticas, então, e consistentes, que minimizem erros involuntários. O Jário mesmo me chamou aqui a palavra e falou dessa questão das validações, que nós vamos retomar num aspecto mais detalhado. Quais informações que o fisco valida? Retomo o assunto, dada a importância. Quase nenhuma. No SPED ele valida. Valida aquilo que é mínimo. Mas muita informação que vai no SPED vai errado. Se não tiver validação. Basta que o sistema não faça essas pré-validações também. Certo? O simples associação de códigos de tabela já é o suficiente, né? Eu tenho uma empresa do lucro real e aí eu associo uma tabela de deparo de uma empresa que tem atividade rural. A tabela é a mesma. Eu posso enviar o código certo e o código errado. Quem valida isso? Então, eu compro, por exemplo, Coca-Cola de fornecedores diferentes com códigos diferentes. E na minha empresa eu tenho um código para isso. Então eu tenho que fazer essa equivalência para que o sistema consiga jogar essas informações corretas e repassar para o fisco depois. Criação automática de clientes e fornecedores nessa situação. Então ele pega os dados, né, do XML e consegue fazer o cadastramento dele dentro do sistema, localizando pelo CNPJ, né, para que também ele faça a informação e preste essa informação corretamente depois. Esse é um pouquinho mais fácil porque o CNPJ é único, né? Então... Aqui, só complementando, pessoal, essa questão que o Jair comentou da equivalência do produto, tá? Eu acho que vale a pena a gente passar em relação a isso, em função da influência disso em outras áreas, né? Dentro da fiscal, que é, por exemplo, a questão da tratativa do próprio estoque, né? Hoje um grande dodói que está sendo para as empresas é a tal da preparação para o bloco K lá do SPED fiscal, né? E essa equivalência de produto, então, que você já tem com possibilidade, por exemplo, de aplicar o fator de conversão já para controle da unidade de estoque, certo? Já trazendo aquele cenário para a empresa e facilitando esse processo, que uma vez pronto, o usuário ele não tem essa preocupação de ter que estar revendo isso. O sistema gerencia automaticamente. Muitos dos clientes também, hoje a questão das empresas do Simples Nacional, né? Muitos questionam, posso cadastrar, porque eu não preciso entregar o SPED ainda. Vou lançar os produtos ou cadastrar de qualquer jeito, tem 10 vezes o mesmo produto dentro do sistema, né? A Coca-Cola do fornecedor X é o número 1, a do fornecedor 2 é outro número, né? Então eu replico isso dentro do sistema. Quando eu tenho controle de estoque, né, já fica a empresa que administra isso, já fica um pouquinho mais difícil, porque ele não vai vender a Coca-Cola dele com diversos códigos de produto, né? Então isso, na questão do estoque, aí já vai ficar desconfigurado daqui a pouco uma empresa se cadastrar mais de um produto, o mesmo produto com códigos diferentes, né? Questão, então, de configurações, nós temos dentro do sistema a possibilidade de criar configurações por UF, né, tributação, lá para emissão das notas no faturamento, né,
X produtos, eu vendendo para um estado é uma MVA, para outro é outro, para outro estado já é tributário normal, o outro é isento ou alguma coisa desse tipo, né? Eu consigo fazer essa configuração por estado para cada produto. Eu posso definir tributações dentro do próprio produto ou dentro da NCM para que ele carregue isso depois. Defino lá qual é a tributação de IPI dele, tributação de PIS/COFINS. Ao cadastrar esse produto e utilizar esse NCM, ele traz essa informação para dentro desse produto, né? Facilitador lá. Clientes, fornecedores também. Daqui a pouco tem algum cliente específico que tem uma IPI suspenso, PIS/COFINS suspenso, né? Ele tem que sobrepor as tributações daqui a pouco numa configuração do produto, né? CFOP, posso definir dentro de uma CFOP, a minha CFOP sempre vai ser tributada de X, questão lá de ICMS ou de IPI ou do PIS/COFINS também. Ela sobrepõe tudo também. Ela é o produto tem a informação, mas a CFOP tem uma superior a ela, ele sobrepõe essa informação. E dentro do faturamento também foram criadas regras tributárias. Nenhuma daquelas opções ali me atende, mas eu posso daqui a pouco definir dentro, criar regras, né, para aquele X cliente, para aquele X estado, né, eu defino tais tributações e quando eu emito nota para aquele determinado produto, para aquele X cliente, vai sair com aquelas regras. A grande questão aqui dessa parte, que a gente fala da configuração da tributação, e que é um atributo do RP, especificamente o CGR, é a que a gente chama da flexibilização, né? É muito comum, às vezes você vê, vai numa empresa e ela tem 50 sequências da mesma CFOP. 501, 5122, 500 sequências. Então, aquela poluição visual no cadastro do próprio sistema, né? E essa questão da flexibilidade, então, ela tira essa necessidade de você, às vezes, ter que estar criando uma mesma tabela 300 vezes porque você precisa atender uma regra tributária, né? A própria questão da suspensão, né, do IPI, que você pode muitas vezes estar atrelando isso à operação daquele cliente, você não precisa ir lá alterar a situação do seu tributo, do seu produto tributariamente, para que isso seja atendido, porque isso é uma regra condicional do cliente, não do produto. O seu produto, ele vende normalmente tributado integralmente. E aí eu vou estar criando N variações de CFOP para atender isso, não há necessidade, né? Então essa flexibilização, se gera, ela é bem abrangente. Continuando então com essa novidade que tivemos aí, agora estamos indo para o terceiro mês, né? Alô? Para o terceiro mês. A questão do ICMS-ST complementar, né? Isso aí foi uma pequena dor de cabeça lá no início, no final do ano passado, né? Com a prorrogação aí para o mês de março, mas nasceu, né? Tivemos que fazer várias adaptações para o sistema, muitas delas para que o usuário não precisasse definir códigos específicos de ajustes dentro dos lançamentos, né? O fisco apresentou dentro da legislação, depois disso ele apresentou algumas regras, né, pré-definidas de códigos, gera os créditos, estorna ele de uma apuração do 1900, joga lá para pagamento na apuração do CMS normal, do ST. Surgem aquelas dúvidas depois, posso compensar esse crédito com o meu ICMS próprio, né? Não no próprio mês. Por quê? Porque eles transferiram os créditos dentro, né, do ICMS-ST normal e no próximo mês ele acaba sendo um crédito do ICMS próprio. Então esse controle foi feito dentro do sistema. Demorou um pouquinho para a gente conseguir fazer os relatórios, né? Para quem já é cliente ali, o primeiro mês foi um pouquinho mais trabalhoso, né? Com auxílio do suporte lá, a gente conseguia chegar nos valores, mas com as regras pré-estabelecidas depois pelo fisco, foi mais fácil. Hoje tu vai lá, tira o relatório, só precisa colocar o mês, né? As regras estão dentro do sistema para que saia o relatório corretamente.
Então, o que foi exportado para dentro do SPED, que é um pouquinho complicado de enxergar as informações lá, né? A nota gerou um débito. Qual é a nota lá de 2017 que gerou o crédito? Foi a última vez que eu comprei pela mercadoria, né? Quando gerou o crédito, né? Que foi outro problema, né? Informações que antes não eram exigidas, as informações não estavam nos lançamentos, né? O sistema não precisava dessa informação antes, então deu uma correria para que logo depois o fisco também largou a informação de que pudesse, então, para quem não conseguisse essas informações, gerar um crédito a partir de uma alíquota, como se o produto não fosse tributado pelo ST, né? Alíquota normal, ou 18, ou 25, ou X percentual. Mas já estamos indo no terceiro mês, já está um pouquinho mais a poeira sentada, né? As automatizações de RNEs de estados conveniados emitiu a nota fiscal com destaque de CMS-ST. Ele já exibe uma mensagem dizendo que essa nota foi emitida com destaque de ST e que pode ser gerado o arquivo para que consiga emitir essa RNE no sistema. E ele grava essa informação para que depois ele consiga enviar também para o SPED. Dentro das configurações do sistema, dentro dos NCMs, a gente tem as previsões, então, dos principais protocolos do SMS, né? Com as regras tributárias depois aplicadas ao sistema, isso já ficou quase que em desuso do sistema, mas tem lá, se precisar as informações, configurar em algum protocolo entre os estados específico, né? Tem a marcação. E aquela apuração de CMS próprio, lá quando eu escrevi a caneta também, um pequeno livro de CMS, né? Eu brinco que eu não participei da gelatina, mas eu escrevi na mão com a caneta, né? Então, o início lá era a apuração de CMS próprio, né? Hoje já tem o CMS próprio, já tem o CMS ST. Isso pode acontecer com qualquer RP, mas em função do tratamento fiscal, esse tem regras estabelecidas. Então, a questão de exportar informações, como o Jair falou, para um Plano, né? Como o escritório vai gerar um Plano? Não vai, né? Vai ter que receber a informação da empresa, porque isso agrega depois os movimentos lá, quando for completo, movimentos que são internos da parte de produção. E como é que isso interage, né? Se tiver que centralizar essa informação para envio, tem que ter condições para isso, né? E essa preocupação muito grande da gente em ter essas possibilidades e algo que o SPED trouxe que foi muito positivo, que é a padronização dessas informações e facilitando então esse intercâmbio entre sistemas diferentes, tá? A gente fez ali algumas implementações utilizando a plataforma do layout do próprio SPED com possibilidade de gerar informações complementares que para o fisco não vai, mas que ele utiliza a mesma estrutura, o que facilita essa interação. E só para comentar essa questão aí, tem todas as informações do SPED, às vezes não tem, né? Às vezes eu não quero trazer as notas de saída de dentro do sistema, eu quero só as de entrada. Mas em algum momento, alguma informação, não tem informação do PIS/COFINS dentro lá do ICM do SPED fiscal. Posso trazer do SPED de contribuições? Pode. Importa o SPED fiscal e depois importa o SPED de contribuições. O sistema ajusta essas informações correspondentes ao que tiver lá dentro do SPED de contribuições. Posso usar o SPED de contribuições para importar todos os documentos? Depende. Porque às vezes o SPED de contribuições ele quer só as notas de receita e as notas que geraram crédito, né? Então pode estar faltando alguma documentação dentro. Tem a questão do RECOF também dentro do sistema aí, aplicado por alguns clientes nossos, para fazer esse uso desse benefício, né? Que nada mais é, o pessoal diz, eu quero o RECOF SPED, que nada mais é que o próprio SPED, né? Com algumas gerações de bloco H completo, bloco K, a apuração do estoque no método PEPS, né? Para que alimente essas informações e consiga
claro que a empresa tem que fazer a solicitação para a utilização dele. O registro que eu comentei antes das GRNs, né, eles vão, então, quando emitir aquelas as notas fiscais que já gerar a GRN pelo sistema do faturamento, ele vai ficar gravando isso para depois gerar o E250 com os pagamentos de cada nota que for efetuada para cada estado. Os testes de validação, então, lá no PIS/COFINS, toda vez que a gente faz a geração do SPED/COFINS, ele te dá um relatório lá resumido das informações, então é possível dentro do sistema fazer um comparativo entre CST e natureza de crédito, CSTs não tributadas versus receitas, né, um ajuste automático das CSTs para quem faz a apuração por rateio, né? Quando eu faço o lançamento da nota de compra lá no início do mês, eu não sei se daqui a pouco a empresa vai ter alguma receita não tributada ou vai ter alguma receita de exportação. Então não me adianta eu defino uma fixa, eu quero todas as notas com a CST 50 lá, digamos, no acreditamento do PIS do que eu fiz. Na apuração, no final do mês, o sistema faz a geração dessa apuração, verifica que teve alguma receita não tributada e alguma receita de exportação e já troca automaticamente essas CSTs correspondentes lá para... Eu tive as 3 situações, daqui a pouco eu troco para 56. Então é uma regra fixa do sistema. Posso querer eu trocar sozinho depois? Pode, tem configuração para isso, né?